E aí, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa bancada do Conselho de Pastores da Onda Dura Global. A gente vai ter um tempo aqui para trocar ideia, conversar um pouco a respeito daquilo que a gente tem vivido como igreja global e compartilhar os nossos sonhos, objetivos, além de tirar algumas dúvidas de quem está em casa. Mas, de antemão, eu quero apresentar para vocês, talvez alguns desconheçam, outros conhecem, enfim, mas as figuras que compõem o nosso Conselho Global, um conselho seríssimo, de muita responsabilidade, que tem direcionado, dirigido a nossa igreja, formado por pessoas, enfim, extremamente valiosas, preciosas, que Deus foi acrescentando aí ao longo dos anos na Onda Dura. Vou começar pelo integrante aqui da bancada junto comigo, que é o pastor Eloy. Eloy, essa figura ilustre que chegou na Onda Dura faz quanto tempo, Eloy? 10 anos. 10 anos já tem de casa. Isso, em junho fez 10 anos. O Eloy, promotor de show de hardcore, cantor, Eloy é cantor, gente, cantor da banda Pendrive. Eita. Com certeza você já teve um pôster do Eloy colocado, colocado na sala da sua casa. E o Eloy, enfim, chegou no contexto da Onda, caminhou com Jesus e lá atrás iniciou um processo de formação pastoral, plantando igreja em São José, que depois tornou-se a Onda Dura Florianópolis no futuro, enfim, e depois, então, foi para o Rio de Janeiro. Voltando do Rio de Janeiro, voltou para Joinville, assumiu o NIL aqui na Onda Dura sede, depois disso assumiu as implantações e hoje Deus tem usado ele nessa área, na área das implantações. Eloy casado com a Maria, pai da Rebeca e no mais é isso. Se apresenta um pouco aí para a galera te conhecer, Eloy. Fala, galera, muito bom estar aqui nessa bancada, muito bom estar aqui participando dessa iniciativa maravilhosa. Sou esse cara aí mesmo, já fui, já voltei, já cuidei de adolescentes, e aí área pastoral e implantações, e vou falar que eu gosto muito disso, né? Amo essa dinamicidade do reino. Acho que tem uma característica minha dentro disso, assim, de conseguir talvez me adaptar e gostar desse aspecto, dessa dinamicidade aí. Mas é muito isso, já fui para lá para o Rio, já voltei, enfim, tantas coisas que... E aí, já pegando carona então um pouco na história do Eloy, vou lá para o Rio de Janeiro com o Fábio Serafim, uma vez que o Eloy ficou lá durante um tempo no Rio de Janeiro, inclusive caminhando com o Fábio, com a Raquel lá no Rio. O Fábio e a Raquel vieram aqui para Joinville, a Raquel, esposa do Fábio, vieram aqui para Joinville e naquela ocasião eu lembro que nós fomos juntos visitar a plantação da igreja lá em Jaraguá do Sul e no retorno para Joinville viemos conversando um pouco a respeito da possibilidade e o sonho, enfim, de algum dia podermos ter uma igreja estabelecida lá no Rio de Janeiro. E eu lembro inclusive que o Fábio, numa pergunta meio marota, de segundas intenções, enfim, ele me perguntou, e quanto tempo que você acha que a gente vai conseguir ter uma igreja estabelecida lá no Rio de Janeiro? Eu lembro que eu falei algo como 3 a 5 anos, ou algo do tipo, né? 3. Enfim. E o resultado disso que foi, em poucos meses depois, a gente já estava reunindo um grupo pequeno e estabelecendo, iniciando a igreja lá no Rio de Janeiro. Enfim, o Fábio é um presente somado a nós como Onda Dura, aqueles filhos que Deus acrescenta à nossa família, não porque nós merecemos, mas porque precisamos. E de lá para cá, o Fábio tem servido não só a Onda Dura Rio de Janeiro, mas também, nesse último ano, integrando o Conselho Global da Onda Dura e auxiliando nas decisões globais da Onda. Enfim, Fábio, conta um pouco aí sobre você e a tua história e tudo mais. E aí, gente, um privilégio poder estar aqui, participar desse momento tão bacana da nossa igreja, né? Eu acho que tudo isso que você falou, pastor Lipão, tem a ver com a graça de Deus que nos alcançou, me alcançou, a minha família e, consequentemente, aquilo que nós iniciamos aqui pós a passagem do pastor Eloy, que, como a gente falou aqui, que foi a plantação da Onda, né? A Onda Dura aqui no Rio, ela tem 6 anos, né? Entramos no nosso 7º ano, vivemos tanta coisa bacana e no passar de todo esse tempo, a comprovação que eu tenho é de que Deus continua sendo bom, guardando a sua igreja, plantando igrejas bíblicas e saudáveis, onde há esse desejo das pessoas de querer buscá-lo e viver essa integralidade da igreja. Então a gente tem sido muito abençoado e feliz durante esse tempo, né? Agora vamos lá para São Paulo com o pastor Bruno Colonetti. Bruno,
essa figura que foi acrescentada também à onda há anos atrás, quando ainda vivendo uma vida longe de Deus, enfim, veio visitar a onda, e quando ele veio, foi confrontado a respeito da conversão, salvação e tudo mais, e nesse contexto ele se rendeu a Jesus, e ele e a Bia, que ainda então namoravam, começaram então a caminhar conosco, caminhar com a onda. Pouco tempo depois, já apacentando, foi encorajado a assumir a plantação da Onda Dura lá em Itajaí. Depois de algum tempo, onde a igreja foi estabelecida, edificada, o Bruno foi ordenado ao ministério pastoral e reconhecido no ministério pastoral, surgiu o desafio, então, de ir para São Paulo, assumir a Onda Dura São Paulo, e prontamente o Bruno assumiu essa responsabilidade, mesmo em meio a tantos desafios pessoais, uma vez que ainda a Bia já estava grávida do 3º filho. Por incrível que pareça, acreditem, o Bruno é pai de 3 filhos, enfim, é um esforço dedicado à família enorme, pai do Pedrinho, do Dani, da Maria, e no meio desse desafio todo, ele, enfim, entendeu de Deus que de fato deveria assumir a responsabilidade de dar continuidade à igreja lá em São Paulo, e Deus tem feito algo maravilhoso nesse último ano, que o Bruno foi para São Paulo e hoje servindo a Onda Dura São Paulo. Enfim, o Bruno é uma bênção, a Bia, uma bênção para a nossa igreja, e é isso aí, Bruno, apresente-se um pouco aí para a galera, saber quem é você e tudo mais. É uma graça, é um privilégio poder viver tudo isso, da maneira como eu vivo, entendendo o meu chamado, entendendo quanto Deus me conduziu até aqui, e agora aqui em São Paulo tem sido também um grande desafio, né? Eu fui pastor da Onda Dura em Itajaí durante 7 anos, vivi coisas incríveis lá, naquela igreja tem meu coração, pela graça de Deus. O Felipe hoje é o pastor da Onda Dura Itajaí, enfim, Deus guardou e cuidou muito bem dessa igreja, e nos desafiou a vir para cá, né? Nós chegamos aqui com a Bianca, ainda estava grávida, estava de 7, 8 meses, então a Maria nasceu aqui em São Paulo, foi tudo uma loucura, mas nós vimos o cuidado de Deus literalmente em todas as coisas. Me sinto muito privilegiado por poder viver isso, por poder fazer parte dessa história, e hoje ver o reino de Deus sendo manifesto, vivido aqui na Onda Dura São Paulo, e é isso. E também está aqui nesse conselho, né, com o Lipão, com o Fábio, com o Eloy, que são, enfim, exemplos para mim, são homens que eu admiro, e isso é pura graça de Deus, cara. Sou muito grato a Deus, a essa igreja, a você, Lipão, por acreditar em nós, e é isso aí. Tamo junto. A Onda Dura, ela nasceu lá em 2007 como um movimento de jovens, inicialmente, que pretendia evangelizar e levar o evangelho a uma geração não evangelizada e não alcançada pela igreja. Posteriormente, Deus foi nos surpreendendo com sua graça e nos conduzindo, então, a tornarmos-nos uma igreja oficialmente falando. Oficialmente falando, nos tornamos uma igreja só fazem 7 anos atrás. E eu diria que, de maneira completa, fazem 5 a 6 anos atrás, que, de fato, então, assumimos a responsabilidade integral de sermos uma igreja. E de lá para cá, Deus já fez tantas coisas maravilhosas, enfim, e tem nos conduzido a termos uma identidade muito firmada como igreja, saber para onde estamos indo e tudo mais, enfim. E uma das características, talvez mais salutares da Onda Dura como igreja, é o fato de que nós entendemos o nosso chamado global como igreja. Entendemos que fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura e fazermos discípulos de todas as nações. E ainda que, de fato, seja talvez utópico, pelo menos aos olhos nus, aqui, olharmos enquanto Cristo não venha, que nós vivamos em unidade interdenominacional, com todos os irmãos de todas as denominações, nós, a começar pela nossa igreja, tensionamos e desejamos, sincera e honestamente, caminharmos juntos em unidade, sendo uma igreja que se expressa em várias cidades e países, de pastores unidos em amor, afeto, aliança uns com os outros. E é óbvio que isso é vivido de maneira humana, cheia de pecados, perdões, cheio de levantar e cair e continuar, e isso faz parte da caminhada.
mas nós como igreja, inclusive nesse dia Worldwide, estamos celebrando a nossa unidade global como igreja e cuidada e pastoreada a partir da minha presidência como pastor-presidente da Onda e do Conselho Global, que auxilia nesse processo, então, de cuidado, de direcionamento da Onda Dura como um todo. Esses últimos 1 ano e meio, né, quase 2 anos agora findando, no fim do ano de 2021, nós vivemos o grande desafio da pandemia mundial e que mexeu com os planos de todo mundo, inclusive com os nossos planos. E eu lembro que, logo no início da pandemia, lá no mês de março, uma das palavras que Deus colocou muito claro no meu coração e que vieram a se concretizar ao longo da pandemia, é que a pandemia ela seria como um fogo que queimaria a palha, queimaria o feno, queimaria a madeira, mas que refinaria o ouro. E o que eu percebo é que, como a palavra mesmo fala em Eclesiastes de maneira muito objetiva, existe tempo para tudo. E a pandemia foi um tempo de nos recolhermos, um tempo de nós repensarmos muita coisa e avaliarmos muitas coisas juntos como igreja, para que então, agora, chegando ao fim do ano de 2021 e acreditando que em breve a pandemia cessará, nós então prosseguirmos avante a respeito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, desde sempre como igreja, para que nos manifestemos como igreja, como reino de Deus, como ministros do Evangelho, aonde nós estivermos. Uma das marcas distintas nossas como igreja está, inclusive, no nosso slogan, né? Nós somos uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Esse é um ponto, né, muito importante na minha vida, de forma pessoal. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Esse foi o grande ponto de conexão entre mim, minha família e a Onda, o fato da gente poder viver, né, ter percebido na base da nossa igreja, uma igreja que está centrada no Evangelho, bíblica, respaldada pela sã doutrina. E eu acredito que isso é de fundamental, vai norteando de forma fundamental aquilo que a gente se propõe a viver como igreja, né? Porque, de alguma forma, nós acreditamos que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que nos propomos a fazer como uma igreja local precisa estar fundamentado nas Escrituras, naquilo que o próprio Deus deixou para nós através dos seus apóstolos. Então, é muito bacana, é muito bonito poder perceber o movimento da Onda Dura, né? Aquilo que Deus tem dado para nós como igreja, cada passo, cada movimento, tantas reuniões que a gente já participou, os temas, tudo isso muito centrado nas Escrituras. É maravilhoso poder perceber como o movimento da nossa igreja, a gente tem prezado e buscado prezar isso, tem sido um movimento muito guiado pela sã doutrina. A gente consegue perceber os efeitos disso na própria igreja local e nas famílias que têm se agregado a nós. Então, acho que é sem precedentes assim, na nossa realidade. Muito bom, muito legal. Uma outra característica citada na nossa declaração principal de identidade como igreja é o sermos uma igreja acolhedora. Eu queria perguntar ao Eloy, como que é isso e como que você mesmo, quanto visitante há anos atrás, enfim, sentiu-se ao chegar dentro desse ambiente da Onda Dura? Olha, eu acredito e percebo que essa realmente é uma marca nossa, não é uma palavra colocada ali para que de fato possa acrescentar e algo do tipo, mas de fato nós somos acolhedores. O que eu percebi na minha história dentro da Onda foi que quando eu cheguei me faltava muito, isso eu percebi tempos depois, mas me faltava muito propósito de vida, um norte de vida. E quando eu chego na Onda, a Onda me conecta a algo muito maior do que eu. Eu percebi que a Onda sabia o que ela queria como igreja, como instituição, como organização, sabia o que queria, mesmo sendo tão jovem. E eu creio que esse acolhimento é esse trabalho de conexão das pessoas que chegam e buscam algo. Não é um acolhimento por si só, não é só simplesmente receber uma pessoa aqui, outra ali, muito bem e tudo mais, o que faz parte, né? Mas principalmente esse acolhimento de me receber a minha vida e me conectar a algo que é maior do que eu
e ao qual eu faço parte já há 10 anos e que eu percebo que nós vamos construindo a nossa história e isso vai ficando cada vez mais nítido, que nós sabemos onde queremos ir, para onde vamos e conduzimos também as pessoas que chegam até nós. Eu diria que o acolhimento ele vai muito mais além do que uma boa recepção na porta da igreja, mas ela recebe as pessoas, encaixa as pessoas, conecta as pessoas ao propósito de Deus, e isso para mim foi muito resolvedor na minha vida. Eu nunca tinha tido a experiência de entrar numa outra igreja. Então, muitas vezes eu não entendo como as outras igrejas funcionam, porque quando eu cheguei na Onda eu fui muito bem acolhido, encaixado no propósito e vivo isso há 10 anos. E eu percebo que essa marca ela foi muito fundamental na minha vida e, de fato, me deu algo que tanto eu precisava na minha vida, que era o sentido de viver, um propósito pelo qual me entregar. A Onda me acolheu nas minhas necessidades, mas, ao mesmo tempo, nos meus clamores de vida. E isso foi muito importante para mim e é o que me norteia desde sempre, né? Nós temos essa marca, realmente somos uma igreja acolhedora. Muito bom, muito bom. E a terceira característica citada por nós é sermos uma igreja extraordinária. E eu queria falar sobre isso com o pastor Bruno. Eu acredito que quando a gente entende essas duas coisas, ser uma igreja bíblica, mas também ser uma igreja acolhedora, faz dessa igreja ser uma igreja extraordinária. O extraordinário é resultado exatamente dessas duas coisas, né? Que foi um destaque, que foi um marco da Onda Dura na minha vida. Eu já participei de algumas igrejas, a minha conversão aconteceu na Onda Dura, mas o que eu sempre me encantou na Onda foi justamente ter uma palavra extremamente cristocêntrica, centrada em Jesus, palavras retas, confrontadoras, necessárias quando tem que haver conforto também, enfim, extremamente bíblicas. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixou de ser uma igreja acolhedora por conta disso, que sempre soube conversar, sempre soube dialogar, sempre soube entender a geração com a qual nós falamos, nós conversamos, nós ministramos, o mundo onde nós estamos inseridos. Então, isso faz de nós uma igreja que foge do comum, que foge da normalidade, né? Isso é ser extraordinário. Ser extraordinário é ser a igreja que Jesus quis. E acho que esse tem sido o esforço da Onda Dura até aqui. Não que, enfim, qualquer outra igreja não seja, mas de que nós sabemos aquilo que Deus derramou sobre nós e é isso que nos faz sermos extraordinários naquilo que nós fazemos. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós não queremos fazer melhor do que ninguém, nós queremos fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora e, sendo assim, uma igreja extraordinária. Amém, muito bom. E é isso, gente. Isso aqui é o Conselho Global da Onda Dura. Então, já apresentei todos eles a vocês. Vocês já ouviram um pouco a respeito daquilo que eles têm pensado, vivido e crido, e a experiência deles conosco como igreja. E é importante que vocês saibam que esses homens de Deus foram acrescentados no cuidado da nossa igreja, justamente para que possamos nos direcionar. E eles, de fato, têm sido de um serviço e de uma bênção para a minha vida, pessoalmente falando, maravilhoso, uma vez que eu tenho, obviamente, diversos pontos fracos e esses pontos fracos têm sido cobertos por muitos desses homens e conselhos e ajudas e visões, enfim, que têm acrescentado para que nós, como igreja, continuemos a caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós é insondável, enfim, é maravilhoso ver os desdobramentos da nossa igreja em Portugal, os desdobramentos da nossa igreja lá nos Estados Unidos da América, os desdobramentos através da Onda Dura Online no Japão, na Nova Zelândia, no Cazaquistão, os desdobramentos das plantações da igreja nossa no Brasil, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, enfim, todos os estados praticamente temos alguém vivendo igreja junto conosco e somando forças a nós. E diante de todo esse cenário, Deus ele tem, eu diria, amadurecido muito a nossa visão de plantação de igreja, a nossa visão de continuar avançando como igreja. E essa maturação passa pelo entendimento de que aquilo que recebemos, como o Bruno falou, é muito precioso. E não se pode lançar pérolas aos porcos, como a palavra nos diria. E
pensando nisso, então, temos calculado, orado, refletido muito sobre os passos a serem tomados para que avancemos como igreja e, ao mesmo tempo, não percamos a graça que tem sido derramada sobre nós, a nossa identidade, aquilo que temos crido, aquilo que temos caminhado e aquilo que temos vivido como igreja. Esses próximos anos prometem ser anos maravilhosos. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Nesse último ano, enfim, visitei muitas das nossas igrejas, pude estar lá em Belo Horizonte com o pastor Fique, que tempo precioso, que coisa incrível é ver aquilo que Deus tem feito na onda em BH. Lá em Florianópolis com o pastor Gersinho, que maravilhoso ver o que Deus tem feito lá na Onda Dura Floripa, muitos sonhos para a capital catarinense aí nos próximos anos. Gerson, um homem de Deus, que Deus levantou no nosso meio. Também tive a oportunidade de estar várias vezes lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que agora estamos sonhando com uma casa nova. Enfim, Deus tem feito coisas maravilhosas em todas as cidades que estamos, em Jaraguá, Itajaí, enfim. Deus tem nos surpreendido com a graça dele e olhamos para os próximos anos com muita alegria, com muita expectativa, por saber que Deus tem nos levado a viver em unidade, tem nos levado a vivermos como uma igreja respaldada na palavra, acolhedora e extraordinária. Alguns dias atrás, nós, no perfil oficial da Onda Dura Global, que é @ondadura, nós levantamos um questionário acerca de perguntas a respeito da Onda Dura como um todo, que possivelmente membros ou não membros da Onda poderiam ter a respeito da nossa igreja. E agora, então, essas perguntas vão fazer parte aqui da nossa pauta e elas vão pautar o nosso diálogo e a nossa conversa a partir daqui, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma pergunta do Marinho. Marinho fez a seguinte pergunta: por que somente no Sul e Sudeste e cadê a Onda Dura no Nordeste? Somos órfãos de uma igreja bíblica. E aí, Eloy, Nordeste? Olha, eu vou falar para você que nós já tentamos algumas vezes no Nordeste, mas a gente interpreta que Deus ainda não, de fato, abriu a porta para nós, assim, né? Então, com certeza temos orado, com certeza é nosso desejo, com certeza é nosso alvo. Nós amamos o Nordeste, nós não temos nada contra o Nordeste, tá, gente? Nós amamos vocês do Nordeste, queremos muito, vai ser um sonho realizado o estabelecimento. Mas nós precisamos entender que existe o tempo para isso, existem também as pessoas que Deus tem preparado para isso, existe a ocasião certa, existe a cidade onde Deus vai nos enviar. Então, nós temos orado e aguardado em Deus. E eu convido você também a se juntar a nós em oração, em clamor ao Senhor para que Ele abra a porta no Nordeste para nós, assim como Ele fez no Norte, assim como Ele fez aqui no Sul também, como fez no Sudeste, como tem feito mundo afora, né? Continue orando conosco, nós vamos chegar no Nordeste, amém? E é legal falar, inclusive, que no Nordeste, ainda que não tenhamos uma igreja, tem vários membros através da Onda Dura Online que já fazem parte da nossa igreja em Recife, na Bahia. Nesse último mês tivemos alguns irmãos da Bahia, inclusive, se batizando através, enfim, da Onda Dura Online. Então, fica aqui essa mensagem de encorajamento e também, como o Eloy falou, nós sim sonhamos e acreditamos que em breve, se Deus abrir as portas, faremos, enfim, a concretização desse sonho que é a Onda Dura no Nordeste do nosso Brasilzão. A segunda pergunta é do Tcheu Carnaúba. A pergunta que ele fez é a seguinte: catecismo é relacionado à Igreja Católica? Se sim, a Onda Dura tem doutrinas da Igreja Católica? E aí, Fábio? Vou direcionar essa pergunta para você. Legal. É uma boa pergunta. Acho que todo mundo, né, ou pelo menos a maioria das pessoas, quando começam a se relacionar com esse termo, tem essa confusão, até pelo histórico brasileiro, né? Os portugueses catequizando os índios fazem com que tenha essa confusão. Contudo, o catecismo é uma metodologia de ensino baseada em perguntas e respostas, onde doutrinas bíblicas são passadas através dessa metodologia. Então, catequizar alguém não é nada mais, nada menos do que ensinar doutrinas bíblicas através de perguntas e respostas. Nós, por exemplo, temos o Catecismo Nova Cidade, que é um material organizado pelo Timothy Keller, pelo pastor Timothy Keller,
que é o material introdutório do nosso discipulado. É um catecismo a perguntas, respostas, com doutrinas bíblicas passando ali para trazer para nós ensino. Então, de uma forma muito assertiva, o catecismo ele não está restrito à Igreja Católica. O catecismo ele é uma metodologia de ensino onde doutrinas bíblicas são ensinadas e a nossa fé pode ser fundamentada através dela. Muito bom. Aí, ó, resposta completa. Essa aqui é para o Bruno, olha. Unidade em Santos, São Paulo, de 0 a 10. Qual a chance? Cara, nós temos o desejo muito grande de alcançarmos o litoral, a Baixada Santista. Nós já temos um GP que acontece hoje na Praia Grande, então está um pouco mais próximo de Santos. Mas, por favor, né, se achegue, me procura, vamos conversar, vamos nos conhecer, vamos se aproximar. E tenho certeza de que nós podemos, sim, dar um pontapé inicial em Santos, estreitando esse relacionamento. E se Deus quiser, né, nós tendo o lugar certo, o momento certo, a pessoa certa, nós com certeza daremos esse passo de fé, se o Senhor confirmar em nosso coração. Amém. Acho que a resposta do Bruno é muito feliz nesse sentido de relacionamento. Nós não somos uma empresa, então a ideia é que as igrejas nascem a partir de relacionamento. E, portanto, quem de alguma forma quer caminhar sincera e honestamente conosco precisa se relacionar conosco como igreja, até para que saiba as implicações de ser uma igreja conosco, porque temos diversas características muito próprias nossas como igreja que nós não abrimos mão de forma alguma. E preferimos não ter uma igreja a mais do que ter uma a mais que não tem nada a ver conosco. E, portanto, relacionamento é imprescindível. Inclusive, se a gente for lembrar aqui da história desses 3 pastores somados à Onda Dura, toda ela passa por relacionamento. Desde o Fábio lá no Rio, que veio para cá, o Eloy e o Bruno que visitaram, tornaram-se membros, e a partir disso, então, Deus foi fazendo e usando eles, enfim, para a expansão do reino de Deus através da Onda Dura. A pergunta da Amanda, essa aqui eu respondo, olha, tem algum trabalho voltado para jovens e adolescentes? Essa pergunta é muito importante, até porque, durante algum tempo, pelo nosso histórico passado de sermos um movimento de jovens, nós carregamos o estigma de sermos uma igreja de jovens, ou uma igreja para jovens. E a grande verdade é que não somos uma igreja de jovens e nem uma igreja apenas para jovens. Muito pelo contrário, hoje, majoritariamente, a igreja é formada por adultos, por famílias, por irmãos e irmãs, enfim, muitas vezes já idosos que participam frequentemente, que são membros da nossa igreja, ativos, servem e assim por diante. Portanto, a Onda Dura não é uma igreja de jovens, mas sim, nós entendemos que, sendo uma igreja completa, devemos atender os jovens, e não apenas os jovens, mas também os adolescentes, e não apenas os adolescentes, mas também as crianças. A Onda Dura, ela tem como sede, como igreja-mãe, aqui a Onda Dura Joinville, que serve como um protótipo para que isso possa ser reproduzido nas outras igrejas à medida em que vamos amadurecendo, aprendendo e treinando e capacitando as outras igrejas, então, para imitarem aquilo que temos feito em Joinville. E aqui em Joinville, nós temos o trabalho com os pré-adolescentes. Vamos começar lá no começo, né? Temos o trabalho com o Kinder, que é o Ministério Infantil, o cuidado com as crianças, a catequese das crianças, explicando agora depois a fala do pastor Fábio, né? Fica mais entendível, né? O ensino doutrinário das crianças, o trabalho com os pré-adolescentes também, que é maravilhoso, que é o Shift, o trabalho com os adolescentes, que é o NIL, e aí então o trabalho com os jovens, que hoje nós estamos destinando o culto do sábado à noite aqui em Joinville para ser um culto voltado para atender, então, o público mais jovem, uma vez que a Onda hoje se tornou, então, uma igreja de família e que há necessidade, então, de atender os jovens de maneira mais precisa. Portanto, sim, a Onda tem, apesar de salientar uma característica filosófica da Onda muito importante. A Onda, ela é uma igreja contextual, uma igreja contemporânea. E sendo uma igreja contemporânea, ela tem uma marca jovial. E isso você vai ver em tudo aquilo que fazemos.
Então, ainda que seja uma igreja de adultos, somos uma igreja que está conectada ao tempo em que vivemos. Então, as peças publicitárias, a abordagem da pregação e tudo mais fala ao nosso tempo, não fala a um tempo que já passou, não fala a um século que já ficou lá para trás, mas é um tempo onde estamos inseridos. Então, a Onda tem uma característica jovial por ser uma igreja voltada para o tempo que nós estamos. Ok? Vamos lá, para mais uma pergunta. Houve uma transição na forma como a Onda comunica seus temas? Por quê? Olha, objetivamente falando, não houve uma forma. É óbvio que a Onda ela sempre está se reinventando e reaprendendo e assim por diante, mas nós ensinamos a partir de temas, a partir de porções, séries de mensagens. Nossa, já fazem 12 anos que nós praticamos o ensino dessa forma, por entendermos a necessidade de que, ao fim de um período, os irmãos que, enfim, estão aprendendo e ouvindo a palavra tenham entendido de fato o conteúdo, a palavra e assim por diante. Então, não mudamos, apesar de, em determinados temas, darmos mais ênfase na divulgação, outros menos, alguns têm anexos, enfim, mais amplos, outros não, mas faz muito parte da dinâmica nossa como igreja, como Onda Dura, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Essa aqui é do Luiz Fernando. A pergunta dele quando entenderam que era necessário uma formalização para ser membro e ter a confissão de fé? Isso aqui eu vou direcionar para o Fábio. E aí, Fábio? Boa, muito boa essa pergunta. Historicamente, a igreja cristã, sobretudo protestante, ela tem um processo muito saudável de membresia. É muito importante que aquele que se propõe a ser membro de uma comunidade saiba o que implica em ser membro de uma comunidade, o que implica quanto aos seus direitos, quanto aos seus deveres. Então, o que a gente fez e que temos aperfeiçoado a cada dia mais, graças ao bom Deus, Deus tem dado esse DNA para nós quanto ao familiarizando, é fazer com que esse novo convertido, essa pessoa que não sabe, não conhece doutrinas, não conhece ensinos, não sabe o que significa as implicações de ser membro de uma comunidade, ou outros irmãos que estão se migrando de outras igrejas para a nossa igreja, a gente criou e tem criado um ambiente para recebê-los e, sobretudo, para informá-los o que a gente vive como igreja e também o que a gente acredita como igreja, o que é, por exemplo, o evangelho, o que implica em ser membro de uma comunidade. E eu acho que a confissão de fé, ela é um documento que celebra isso, que celebra o que somos. É importantíssimo que alguém que se membra a uma comunidade de fé procure entender o que pensa essa comunidade de fé, como ela se move, como a igreja se comporta. Então, o que a gente faz, tendo uma confissão de fé, algo que, enfim, várias igrejas ao longo do mundo inteiro historicamente têm, guardar aquilo que nós acreditamos, o nosso DNA, nossas percepções teológicas como igreja, e eu acredito que isso tem sido uma bênção, assim, porque à medida em que a gente torna isso mais palatável, mais tangível, as pessoas têm um acesso mais descomplicado, elas têm um acesso mais simples àquilo que doutrinariamente a gente acredita. Tem sido uma bênção. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta feita, essa aqui eu respondo, quando perceberam que deveriam ou deviam ser independentes da comunidade Siloé? Para quem não sabe, a comunidade Siloé é a igreja mãe da Onda Dura, é a igreja que formou a Onda Dura, enfim, na sua... Como que é aquela coisa de planta, assim? Incubadora, incubou a Onda Dura como igreja, como ministério, enfim, inicialmente. Inclusive, a comunidade Siloé é pastoreada pelo meu pai, que continua sendo meu pastor, que continua cuidando da minha vida e me mentoreando e cuidando de mim. Nós entendemos o tempo de maneira muito natural, até porque nós nunca desejamos de ambas as partes, tanto minha como pastor da Onda, quanto também do meu pai como pastor da comunidade Siloé, nunca desejamos nos desvincular.
mas compreendemos em um momento que o chamado que Deus tinha para a Onda e o chamado que Deus tinha para Siloé eram divergentes, e se nós ficássemos dentro desse contexto, atrapalharíamos aquilo que Deus tinha para fazer na Siloé, e vice-versa também seria verdade. Não tinha a ver com discordâncias teológicas, mas muito mais pragmáticas, praxológicas a respeito daquilo que queríamos viver como igreja no futuro e que, de certa forma, dentro da incubadora, nos impossibilitaria, então, de avançarmos. Então, de maneira muito natural, foi se conduzindo até um momento onde houve, então, essa independência da comunidade Siloé. Ok? Vamos lá para mais perguntas. Quero ser membro, mas onde moro não tem ainda. O que fazer? Responda, Eloy, para o Mateus. Mateus, primeiro passo prático que você tem para fazer, eu creio que é nos enviar um e-mail, missões@ondadura.com. Ali você sinaliza a sua existência para a nossa equipe e nós podemos então te dar um respaldo. Mas um segundo passo prático é aquilo que o Fábio ali estava falando, que tem a ver com nos conhecer através do nosso curso de novos membros chamado Familiarizando, que inclusive está disponível EAD para todo mundo nos conhecer ali, e para quem quer se tornar membro da Onda Dura também você pode trilhar o caminho do Familiarizando. Eu creio que essa questão do Familiarizando ela é importante, até completando um pouquinho ali só o que o Fábio falou, porque o efeito prático disso é um alinhar de expectativas. E a expectativa é uma força dentro de nós que é capaz de fazer muitas coisas, né? E às vezes, quando você entra num lugar com expectativas idealizadas sobre aquele lugar, algumas tensões podem ser criadas ali, frustrações promovidas e produzidas e tudo mais. Por isso é importante todos aqueles que querem fazer parte da Onda Dura entender o que é a Onda Dura. E o Familiarizando, ele vai falar de um modo completo, de um modo bastante completo, aquilo que nós somos como igreja, desde teologicamente até na nossa identidade visual. E aí você pode nos conhecer e ter a sua expectativa alinhada em fazer parte conosco, em entender o processo das coisas, mas esses dois passos, nos mandar um e-mail através do e-mail missões@ondadura.com, para que nós saibamos a sua existência e possamos te dar uma resposta, e também você fazer o Familiarizando já é um bom começo para que você possa depois dar os próximos passos e se tornar um membro conosco, mesmo que não tenha uma igreja local ou uma igreja num processo de implantação na sua cidade. Você pode inicialmente participar conosco através da Onda Dura Online, que é um projeto incrível que nós já temos sonhado há muitos anos e que nos últimos anos temos conseguido organizar ele para que as pessoas possam participar conosco. E como o pastor Lipão falou em algum momento aqui, pessoas da Nova Zelândia, do Cazaquistão, do Japão, do outro lado do mundo, vivem em igreja conosco de uma forma obviamente adaptada, mas que sim, que atende muitas pessoas e dá a elas uma vida de igreja satisfatória. Ok? Então, esse é o passo para você participar conosco, mesmo não tendo uma igreja fixa, plantada ou em implantação na sua cidade. Muito bom. Até, enfim, pegando carona aqui na resposta do Eloy, na pergunta feita anteriormente, o Alessandro, ele pergunta algo semelhante a isso, dizendo: sou membro da Onda, mas sou italiano e volto para minha terra. Soluções? Então, a solução inicial é a Onda Dura Online, que é essa maneira híbrida de viver igreja, onde, através das ferramentas digitais, você vai ser encorajado a vivenciar uma protocomunidade de fé aonde você estiver, no caso teu, na Itália. E a partir disso, então, pastoreando, cuidando de você, discipulando você, nós vamos entendendo de Deus, talvez em algum tempo na história, para podermos consolidar de fato uma igreja, por exemplo, na Itália e assim por diante. E, inclusive, tratando-se de Itália, nós estamos aí abrindo as portas da Europa a partir de Portugal, porque sonhamos, em breve tempo, podermos avançar a Europa dentro, uma vez que hoje compreendemos que um dos maiores desafios contemporâneos missionários é a Europa, tomada pelo secularismo, tomada por outras religiões, e dessa forma, então, compreendemos a nossa missão e chamado de evangelizarmos e pregarmos o evangelho na Europa. Então, fica um encorajamento para você procurar
a Onda Dura Online. Aqui, inclusive, no chat, nossa equipe vai colocar um link para você poder clicar e, dessa forma, então, ir mais rápido às informações da Onda Dura Online, ok? Que é a maneira híbrida de viver igreja conosco. Essa pergunta eu vou direcionar para o Bruno Colonetti. Ela é feita pela Redenção Church. E a pergunta é: o que vocês esperam para 2022? O que nós temos conversado como conselho, eu acredito que nós chegamos em algumas conclusões, né? Porque a partir desse entendimento, né, de uma palavra que possa definir os próximos passos de 2022, nós pensamos em alguns temas, né? Quais serão os temas abordados, enfim, qual o livro bíblico que vai direcionar esses temas. E uma das conclusões, que me corrija se eu estiver errado, mas que nós chegamos é que uma das palavras do ano que vem é unidade. Não só a unidade filosófica, não só a unidade no sentido de DNA, mas a unidade em Cristo, né? O desenvolvimento do relacionamento de irmãos na caminhada, de uma igreja, né? Justamente tudo que nós estamos vivendo aqui, esse momento, essa noite, worldwide, é justamente fruto desse desenvolvimento de pensamento, de entendimento a respeito da nossa igreja. Nós compreendemos a necessidade de gastarmos o 2022 abordando a unidade da Onda Dura. É isso aí. Assina embaixo, Bruno. Pode deixar. Ufa! Muito bom. Mas é isso. O que a gente espera para 2022 de maneira muito enfática, ainda que não paremos de avançar, enfim, porque o corpo de Cristo é como um grão de mostarda que não para de crescer e cresce a todo tempo, mas a nossa ênfase e foco no ano de 2022 vai ser nos desenvolver e crescer ainda mais em unidade entre as igrejas, entre os pastores, entre os membros da nossa igreja, para que, de fato, sejamos preparados para tudo aquilo que Deus ainda tem para os próximos anos, nessa década que está nascendo apenas, já nasceu com a pandemia, mas ainda eu tenho certeza que haverão tempos muito bons pela frente, vividos por nós como igreja e pelo mundo como um todo. Vamos para a pergunta da Gleice. Ela pergunta o seguinte: vocês oferecem aulas sobre qualquer coisa? Então, Gleice, olha só que legal. Nós temos uma base de cursos que ano que vem vamos ainda ampliar mais ela, chamada Inside Onda Dura. O Inside Onda Dura é uma base com vários cursos que estamos elaborando e produzindo para lançar agora no início do ano de 2022, onde nós vamos ensinar sobre tudo que fazemos como igreja. Então vai ter curso sobre pregação, curso sobre designer, curso sobre fotografia, curso sobre organização de cultos, curso sobre trabalho com crianças, enfim. Vai ser uma plataforma ampla de muitos cursos dados pelas pessoas que servem a nossa igreja nessas áreas de especialidade, para poder cooperar com a igreja global, Onda Dura, mas também cooperar com outras igrejas, outros irmãos que queiram aprender conosco acerca daquilo que fazemos como igreja. Então, a plataforma de Insights vai ser essa plataforma que em 2022 vai ter um volume ainda maior, e aqui eu estou dando um baita de um spoiler para vocês, enfim, que vão ter vários cursos para que vocês possam, de alguma forma, aprender conosco e nós repartirmos aquilo que Deus tem nos dado. Outra coisa que também vem de carona com a plataforma Inside vai ser a Onda Dura College, que vai ser a nossa formação teológica inicial da Onda Dura. Um ano de curso, nós estamos aí fechando a grade curricular e as matérias a serem estudadas. Vários amigos, enfim, de fora do contexto da Onda Dura vão estar somando forças para a formação básica teológica dos futuros pastores da Onda Dura, dos líderes e membros que de alguma forma querem se desenvolver mais teologicamente, e esse curso ele vai ser uma base para depois, então, formações específicas, porque a partir, então, da Onda Dura College, nós vamos também estabelecer a formação de plantadores de igreja, formação de ministros de adoração, formação, enfim, de várias frentes específicas da vida da igreja, mas que se inicia a partir da Onda Dura College. Portanto, além da plataforma Inside, ano que vem,
lançamos no primeiro semestre ainda a Onda Dura College. A Onda Dura College vai ser o nosso curso teológico, vai ser bom demais, robusto, com as matérias aí básicas da teologia, teologia bíblica, teologia sistemática, vamos abordar questões da filosofia, enfim. Esse é um curso muito bom, com professores gabaritados aí para poderem formar e servir tanto os membros da nossa igreja que querem crescer no entendimento teológico, como também outras pessoas de fora do nosso contexto que queiram aprender conosco, ok? Vamos lá, para mais perguntas pela frente. Isso aqui, tem Santa Ceia na Onda Dura? Essa pergunta faço ao Fábio Serafim. Tem sim. Nós, como igreja evangélica, né, do segmento protestante, nós cremos nos sacramentos, né, e a Santa Ceia é um deles. Então, uma vez por mês, nós, como igreja, espalhados aí em todas as partes do Brasil e, como já falamos aqui, mundo afora, sim, celebramos, cumprimos o mandamento bíblico, né, que o próprio Cristo deixou para nós. É importante demais que uma igreja participe desse momento, óbvio, compreendendo o que implica ser esse momento, mas sim, todo mês, as nossas igrejas, nós sentamos à mesa do Senhor e juntos ceamos, lembramos do sacrifício de Jesus e participamos dessa festa tão espiritual e tão gloriosa, que é a ceia para o corpo de Cristo. Ceamos sim. Muito bom, muito bom. Vamos lá, chegando para a reta final das nossas perguntas nessa noite. Essa é a pergunta do Mati Dalcanelli. Ele pergunta o seguinte: sobre discipulado, a necessidade dele na igreja e sobre liderança no geral. E aí, sobre discipulado, quem quer responder? Pode ser você, Eloy? Pode ser eu sim. Uma coisa, o Bruno me complementa lá, Bruno. Pode ser? Pode deixar, querido. Bom, o discipulado ele é fundamental por conta do processo de formação da vida cristã. Por exemplo, nós, no discipulado na Onda Dura, temos 3 pilares e que ele envolve o relacionamento. Nós temos como pilar, por exemplo, a amizade. Nós temos como pilar um processo que nós chamamos de prestação de contas, que na verdade é mais um check-up de vida, onde a pessoa tem a liberdade de poder falar sobre as suas tentações, fraquezas, enfim, sobre suas necessidades e poder, então, receber um conselho bíblico ou uma oração, algo do tipo, né? E também temos a parte de ensino, a parte doutrinária. Então, o discipulado, ele é esse processo de parceria de caminhada onde um discípulo que foi discipulado, amadurecido, provado, testado pelo Senhor, amadureceu a certo ponto, ele então inicia esse processo com o outro que precisa dessa caminhada, precisa desse avanço, precisa dessa formação, tanto nas doutrinas básicas da fé cristã, quanto no aspecto de servir como um instrumento na vida de outras pessoas. Então, nós aqui na Onda, por exemplo, em Joinville, temos lá 50%, 60% da igreja em discipulado. Eu sou fruto, doutrinariamente falando, teologicamente falando, do discipulado. Então, o discipulado, ele nos amadurece na vida cristã, nos ajuda na compreensão de uma cosmovisão, de uma visão de mundo cristã, que nos auxilia na nossa vida prática, a vida cristã prática, no intuito de glorificar a Deus, no intuito também de nós servirmos a igreja e o avanço da igreja. Então, o discipulado é uma baita ferramenta. Dizer que ele é necessário ou não, acho que a resposta ela mostra muito da necessidade, sim, de nós termos um processo de discipulado para o amadurecimento da membresia das pessoas e para o avanço daquilo que a igreja tem como missão nesse mundo. É isso aí, muito bom. Bom demais. Quer complementar, Bruno, ou não? Então, eu vou falar o óbvio, mas acho que é muito necessário a gente, nos nossos dias, falar o óbvio, né? Nós não podemos esquecer que, de fato, o discipulado nada mais é do que o cumprimento de uma ordenança do nosso Senhor.
Ele mesmo nos chama para ir e fazer discípulos de todas as nações, né? Outro texto de Mateus 28, de 18 ao 20, enfim, que é uma base da nossa igreja, né? Nós falamos isso a todo momento, né? Nós devemos ensinar a obedecer a tudo aquilo que Cristo nos ordenou, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o chamado da igreja. Então, isso não pode ser menosprezado, isso não pode ser abandonado, isso não pode ser interpretado como uma função, uma estratégia de crescimento da igreja. Discipulado não serve como uma estratégia de crescimento, e não é assim que nós, Onda Dura, encaramos o discipulado. Nós encaramos justamente como um processo artesanal, um processo de amadurecimento, um processo de saudabilidade de uma igreja, né? O crescimento saudável de uma igreja, ela vem naturalmente do crescimento dos seus membros, né? Quando um discípulo mais experiente ajuda outro, né, a viver aquilo que ele já viveu. Isso é discipulado. Então isso acontece de forma muito orgânica, mas também de uma forma muito institucionalizada, né? Que é isso que o Eloy falou, trazendo os 3 pontos. Nós fazemos isso para organizar isso, para que possamos ter de fato, né, zelo com aquilo que o Senhor derramou sobre nós. É isso aí. Muito bom. Então é isso aí, gente. Essa aqui é a bancada do Conselho Global da Onda Dura. Talvez vocês não conheciam alguns deles e hoje você pode, então, os conhecer. Eles são os cooperadores que têm me ajudado e servido a Onda Dura como um todo para juntos sonharmos e pensarmos a igreja, a Onda Dura, esparramada pelo mundo afora. Enfim, são bênção demais para a nossa igreja como um todo. E ainda que vocês não saibam, com certeza, muito daquilo que vivemos como igreja é fruto de muitos momentos de conversa, diálogo e decisões tomados à mesa de maneira familiar e cooperativa, juntos servindo ao Senhor através da nossa igreja Onda Dura. Então fica inclusive aqui o encorajamento para vocês acompanharem eles nas redes sociais e saberem, enfim, aquilo que eles têm vivido nas redes sociais e assim por diante. O pastor Eloy, por exemplo, pastor das plantações da Onda Dura, também pastor da Onda Dura Portugal. Então, você pode seguir o perfil dele, a equipe vai colocar aqui na tela para que você possa saber os perfis do pastor Eloy, tanto a Onda Dura Portugal quanto o pastor Eloy, o perfil pessoal dele. Da mesma forma, o pastor Fábio Serafim, pastor da Onda Dura Rio de Janeiro e também membro do Conselho Global da Onda Dura, servindo a Onda Dura globalmente. E o pastor Bruno Colonetti, pastor da Onda Dura São Paulo e também pastor cooperador do Conselho Global da Onda Dura. É isso aí. Essa foi a nossa mesa com os nossos queridos cooperadores do Conselho Global da Onda Dura. Espero que você tenha sido muito abençoado e sempre no Worldwide teremos aqui um tempo junto para que podemos conversar um pouco sobre a nossa igreja, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Se alguém quiser aqui falar uma palavra final, pode falar, fique à vontade.